Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV. Todo domingo, a partir das 8 da noite, a gente te espera. Eu, Juju Macena, e sempre acompanhada, né? Milena Demaman, Sabrina Tomasi, Bruna Essig e hoje também temos a Betina Câmara. Muito bem! E olha só, gente, o programa de hoje, né? Final do ano, aquela coisa toda, a gente tá buscando um pouco mais de leveza. Então, a gente resolveu chamar a Betina e trazer o assunto de hoje, que é como o humor pode mudar a tua vida, pode ser importante em momentos difíceis. E para apresentar melhor a Betina, agora sim, a Betina é comediante há 11 anos, né? Tem 11 anos aí de história na comédia stand-up, reúne histórias cotidianas de fracasso e deboche que resumem a vida da mulher heterossexual contemporânea. Só essa bio já é maravilhosa. Betina, seja bem-vinda. A gente está muito feliz com a tua participação aqui. Eu e também. Além de ter o teu conteúdo, além de ter as tuas apresentações de stand-up, tu também faz um conteúdo nas redes sociais, que é muito legal, né? Sim, faço conteúdo nas redes sociais, sempre tentando abordar o cotidiano, o dia a dia, os desafios, focando muito na questão da identificação mesmo, né? O humor é muito identificação, né? Com certeza. E é isso, assim, o meu humor é muito esse, humor de identificação, humor de dia a dia, e acredito muito que onde tem erro, onde tem fracasso, onde tem derrota, tem como dar risada. E, gurias, tem algum momento, assim, da vida de vocês que vocês sabem que o humor foi muito decisivo, foi importante? Porque a gente tem passado por muitos desafios, né? Programa passado a gente já comentou até, a gente fez uma mini retrospectiva do ano, assim, e claro que a gente não podia deixar de falar das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, a gente passou por uma pandemia, né, onde se precisou ficar em casa, ser limitado ao lazer, muito mais do que a gente imaginou que ia acontecer. Então, assim, eu sei que nesses momentos de loucura absurda, né, que a gente tá enfrentando momentos difíceis, às vezes o humor, seja uma série de comédia, seja um stand-up no YouTube, né, ou tu poder ir quando, claro, se pode, né, no caso da pandemia a gente não podia ir até um lugar, mas, assim, o que pra vocês costumam trazer esse humor, assim, pra vida de vocês? Vocês têm alguma lembrança? Não, enquanto tu tava falando, eu tava pensando, assim, vários momentos, sei lá, os perrengues que a gente passa da vida, né? Na hora, assim, a gente se apavora, mas eu tenho a mania de, depois que passar, morrer de rir, assim, de mim mesma, sabe? Ou de alguma situação. Outro dia, até com o meu sogro, umas coisas que ele tá passando, era um horror a situação. Daqui a pouco eu comecei a rir, eu dizia pra ele, desculpa eu tá rindo, mas eu tenho que rir pra não chorar. Daí ele começou a rir junto. E daí a gente já tava rindo da situação que é séria, mas assim, não tinha mais o que fazer, sabe? Então, tipo, tentei automaticamente, acho que o meu corpo levou pra base do humor, para aliviar a tensão que tava, sabe? Eu não sei se daqui a pouco é um pouco isso, sabe? Mas eu acho... A gente ri dos nossos... eu acho que tem isso, sabe? Eu tenho pra mim boas. que todo mundo que consegue rir de si mesmo consegue ser mais leve, consegue enfrentar as coisas de uma forma mais leve, né? Porque às vezes é isso, a situação já quer te fazer chorar, né? E se tu for te deixar levar, claro, muitas vezes a gente não consegue e tudo mais, mas às vezes a saída é rir de si mesmo. Eu sou a pessoa, se eu cair um tombo no chão, a pessoa vai ter que me levantar porque eu vou estar sentada rindo, né? Então, assim, acho que tem um pouco de como a gente leva as coisas. E até o teu humor, Betina, é muito de rir de si mesmo, né? Sim. Rir da mulher hétero que tá ali tentando, né? Sim, tá tentando lidar com as coisas, tá tentando lidar... Eu acredito muito no humor como esse mecanismo de leveza, assim. E eu tenho hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava na minha consulta com a minha psiquiatra, né? E eu disse pra ela, ela começou a consulta assim, e aí, Betina, como é que tu tá? Eu digo, eu tô tão boa, tô me comportando tão bem, tô tão mocinha. E aí ela disse, tu sempre me faz rir nas consultas. E eu digo, né, eu sou a paciente mais carismática da minha psiquiatra. Porque chega uma hora que tu tem que lidar com... Tu tem que criar mecanismos, assim. E eu acredito no humor como uma tecnologia para lidar com as coisas, assim. E eu venho de uma família que a gente é muito assim. Minha família, os velórios sempre tem risada. Sempre tem risada. Eu não sei se acho que a gente é doido, mas eu acho que os nossos velórios sempre tem risada porque
a alegria se faz presente e é uma maneira da gente conseguir lidar com as coisas. Claro. Eu acho que quando a coisa está muito pesada, o nosso cérebro não consegue processar. E aí corre o risco da gente paralisar. E o humor vem como aquela pitadinha que eu acho que nos ajuda a dar um respiro, oxigenar para a gente conseguir achar soluções. Eu boto muita fé nisso. Tanto é que tu falou nos stand-ups e coisa nada. Desculpa. Na época da pandemia, o consumo de humor nas redes sociais Aumentou, né? aumentou muito. Porque as pessoas não aguentavam mais. Sim, tu ligava a TV, era só aquilo, né? Daí chega um momento... Eu acho que tudo que acontece é muito grande, porque a gente passou por isso também agora nas enchentes, né? Quando a gente ia querer se informar, claro, não tinha como falar de outra coisa, é normal. Mas chega um momento que tu precisa, agora eu vou sair do mundo real, né? E vou vir pra minha bolha, né? Pra fazer alguma coisa que... E eu acho que vai muito, por exemplo, assim, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho as minhas séries conforto, sabe? Sim. Que é aquele dia que é muito pesado, tu chega em casa, bota a série que tu já viu 1000 vezes pra dar uma risada. Sim. Né? Ou assim, até às vezes eu tô assistindo um filme ou uma série que é muito pesada, sabe? Antes de dormir, eu vejo um episódiozinho pra dar aquela momentos de conforto, né? Eu acho que a gente até falou isso no último programa. No teu caso, é a série. Eu me gratifico, digamos assim, depois de algo pesado com comida. Eu tenho essa relação. Então, hoje eu tive um dia legal, performei, me comportei certinho. Vou comer um X, vou comer uma pizza. Eu me gratifico assim, eu acho que são as formas que a gente tem também de se gratificar. Mas ouvindo a Bettina falar, eu acho que é legal a força do humor, né? Ela usa isso. E tem muito a ver, acho que, com a personalidade da pessoa também, né? Tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais bem-humoradas. E essa força do humor é muito legal, porque é mais fácil e é mais legal tu te conectar com uma pessoa assim. É uma pessoa geralmente mais leve, mais para cima, mas também tem o outro lado, que eu já quero aqui botar uma pimenta na nossa conversa, que eu quero perguntar, falei sobre isso, né, Bettina? A gente falou isso no cafezinho, eu te perguntei. Porque muitas vezes a gente vê uma mulher fazendo um humor com ironia, uma mulher brincalhona, com ironia. Eu, por exemplo, eu acho que às vezes eu sou assim também. Eu tenho essa coisa do humor com uma certa ironia, muitas vezes. Geralmente também o homem talvez não enxergue isso de uma maneira tão positiva. Então eu perguntei para ela como é que era para ela, porque ela trabalha usando esse humor com ironia. Eu não trabalho usando meu humor, ela trabalha. Então eu queria entender como é que é assim, Bettina, para ti, como é que foi nesse início quando tu te propôs a fazer isso usando dessa ironia, sendo mulher, tá? Sim. Sendo mulher, que é a grande questão. Eu acho que tem uma questão que eu acredito primeiro, somos poucas mulheres no mundo fazendo comédia, né? Sim. E se eu for puxar para o nicho da comédia stand-up, essa comédia que eu faço mais de cara limpa, eu gosto de dar 2 exemplos, que é a Tata Werneck e a Dani Calabresa. Ótimos. São 2 mulheres que elas não performam o feminino como se espera. Né? Nós 3, a gente é meio atrapalhada, meio pesadonas, a gente é meio, né? E eu acho que eu me identifico com elas, que eu acho que chegou um ponto que elas disseram: eu nasci assim, eu não consigo ser de outro jeito. Eu não preciso me enquadrar. Exato. Espera, então, né? não é que a gente faça de caso pensado. A gente é daquele jeito. Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que pega bem a pergunta que tu fala. O humor, pensando no humor como tecnologia, como mecanismo, e como mecanismo de poder, porque o bobo da corte, lá nos inícios, né, ele era o cara que podia criticar o rei. Ele era o único cara que podia fazer isso, né? E aí numa sociedade patriarcal, foi se naturalizando que isso fosse um mecanismo masculino. E como todo mecanismo de poder, não querem que as mulheres tenham acesso, né? Então, quando mulheres têm acesso e conseguem lidar com isso, elas são facilmente masculinizadas, né? Exato. Eu gosto muito, por exemplo, da Bruna Luise. Ela tem feito shows agora de vestido, né? De roupas mais fluídas, porque é justamente isso. Esperam da gente uma vestimenta até masculina, porque a gente faz humor, que é visto como uma tecnologia masculina. Né? Masculina. Uma área masculina. Então, assim, eu acredito muito nisso que tu está falando, que gera esse choque. Eu acho que a coisa está melhorando. Para flertar... Estão se acostumando, né? Estão se acostumando. Você sente esse choque, Bettina? Eu sinto esse choque. Um exemplo que eu acho muito simples, assim, para as pessoas entenderem. Os comediantes homens, eles são rockstars no que diz respeito à conquista. As mulheres querem ficar com eles, eles recebem muitas cantadas e tal. As comediantes mulheres, eles fogem de nós. Eles têm medo, eu vou virar piada, quando eu vou virar piada, não sei o quê. E vira?
Vira. Jamais. Eu já vi várias piadas, sem nomes, é claro, né? Mas ele sabe que foi dele. O meu show atual, eu começo ele, a primeira piada... Eu sempre começo com uma coisa que está acontecendo, assim, né? Eu gosto muito de trazer coisa nova sempre pro show. Mas eu começo com uma história com um rapaz que tentou me dar um golpe. Mentira. E eu começo contando essa história. Só um pequeno spoiler, assim, pra gente do que aconteceu. Que tipo de golpe? Que golpes, né? Eu desconfio... Lembra do golpista do Tinder, que teve até a série? Eu desconfio que era tipo isso. Só que eu saí antes de receber o golpe. E aí, o que é mais louco, eu fui contando essas histórias no show e foram aparecendo outras mulheres. E aí eu fui fazer um show numa cidade aqui da região metropolitana. E aí a menina, depois do show, ela me mandou mensagem assim: Ô, Betina, por um acaso a pessoa que tu falou no show, na primeira piada, não era esse? E era. E mandou a foto, o nome, e era. Nossa. Olha, preso já? Não. Olha como é um mecanismo de defesa. Vamos caminhar pro E aí, departamento ao lado o que é do mais jornalismo louco é que eu vou, ao longo da história, falando várias red flags que foram acontecendo, e as mulheres já ficam... Porque é um pouco senso comum, mas eu também acho importante que as mulheres, quando a gente está no meio do golpe, é comum a vítima ficar com vergonha, porque acha que só ela caiu naquilo. Sim. Então, a partir do momento que eu vou contando num palco, eu vou dizer, amiga, não é só tu. E aí fica mais fácil. E todo mundo dá risada, gente, da história. Eu ia falar, né? Porque é uma questão, já vira uma terapia em grupo, né? Exato. Porque, Sabrina, o humor é uma coisa terapêutica, não é? Não é, eu vou dizer que eu amei a primeira fala tua, Betina, que tu falou da coisa do fracasso. Onde tem fracasso, a gente pode dar risada. E claro, isso é um viés que tem muito, assim, da nossa construção. Tem pessoas que têm mais facilidade. Eu tenho, rio. Quando perguntou, vocês têm alguma situação que traz humor? Todos os dias eu rio da minha cara em algum momento do dia. Quando eu vejo, estou rindo, eu digo, por que eu estou rindo? Eu devia estar chorando nesse momento. Mas desde cair, assim, tombo e desatar a rir, até coisas bobas, assim, eu disse, gente, não acredito, eu começo a rir. E até o meu marido, às vezes, ele diz, tu nasceu pra rir da minha cara. Eu disse, e tu dá sorte que eu tô rindo, porque eu podia não estar rindo. Isso é pior. Então, enquanto tá no kkk, a gente tá de boa. Então, o humor é um mecanismo da gente de sobrevivência, eu diria assim. E esse livro aqui é um livro que eu gostei muito quando eu encontrei, porque a minha vida sempre foi permeada pelo humor. E eu vim do hard news, assim, né? Então, que é uma parte que se tu não tiver com cara séria, as pessoas acham que tu não tá trabalhando, entendeu? Então, esse peso, assim, de que, não, eu vou ficar séria, porque senão, se eu fizer kkk, vão achar que eu tô de folga, vão me dar mais trabalho. Então, a gente fica assim no hard news. Né? Mas eu sempre tive esse traço de não de ser humorista, mas de ter humor nas minhas coisas. E daí, quando eu fui para psicologia, eu ouvi este livro, né? O Humor é Coisa Séria, que é de um psicanalista gaúcho, que é o Abrão Slavutsky. Ficou 7 anos escrevendo esse livro. Deixa eu só mostrar aqui para a câmera. E daí, aí foi um encontro, assim, foi a legitimação de que ai, sim, dá para ser desse jeito e, inclusive, é bom que a gente seja desse jeito. Sim. E daí, quando tu falaste isso, cai bem numa parte, daí depois tu me devolve para eu ler um trechinho que tá no início desse livro. Pronto. Porque é bem o que a Betina trouxe, assim, ele tá todo riscado, todo sublinhado, assim, né, porque eu fico riscando meus livros, mas aqui começa quase no início, assim, né, o bom humor é uma pequena ilha num mar de problemas, uma ilha do tesouro onde a riqueza é a espirituosidade. O humor, entretanto, mesmo sendo um dom precioso, não pode ser idealizado. O humor não soluciona os conflitos, muito menos influencia a violência, nem diminui injustiças sociais. Ele é um oxigênio da alma, pois diminui o impacto dos percalços. Exatamente. Então, é isso, assim, a gente precisa desse respiro, que era o que tu estava colocando. Eu acho bem interessante que tu falou, porque a minha mãe foi uma pessoa muito bem-humorada e muito resiliente ao longo da vida. E aí, nos últimos anos, ela desenvolveu uma depressão muito forte, por várias questões. E aí, uma das coisas que eu percebi que a mãe não estava bem, ela perdeu o senso de humor. Ela perdeu coisas que facilmente ela riria, que facilmente ela tiraria, porque tem uma coisa
tu acha solução rindo, gente. Já aconteceu comigo isso. Claro. Por causa Tu dessa achar oxigenação que eu acho que a Sabrina falou, né? verdade. Tu começa a rir, tu acha solução para problemas. Quando assim. tu relaxa, né? Porque se tu fica envolto naquele problema e pensando só nisso, tu vai ficando cada vez mais ansioso, Sim. né? Mais nervoso. E uma enfim. coisa que, enquanto a Betina estava falando, me veio na mente também, até por causa da pergunta da Bruna, que os homens não estão tão acostumados também, mas estão começando a se acostumar. Mas quem tem esse poder do humor é poderoso, né? Isso causa impacto nas pessoas, e hoje nós falando como mulheres, né? Uma mulher ter esse poder na mão Sim. de tirar sarro de coisas que outras mulheres teriam vergonha de um date ruim. Sim. Ai, que vergonha ser com aquele cara, nada a ver, tu vai tirar E sarro também tem disso. aquilo, né? A gente vive numa cultura que a gente tem que ser bonita. E o humor, para ser comediante, tu tem que ter... Não pode ter medo de ser ridícula. Entendeu? Que é um poder. Que é um poder. No momento que tu não tem medo de ser ridícula, eu acho poderoso isso, Sim, sabe? Acho que nos muito destrava poderoso. também. Destrava sai da muito. caixinha que te colocam, né? E até assim, Betina, falando de humor e de tudo isso, porque tu também traz 2 pontos, eu acho, que podem incomodar muito, que é uma mulher falando, no caso, assim, de assuntos de misoginia, e uma mulher negra também que está falando sobre racismo, né? E isso deve incomodar mais do que o normal, né? Sim. Como é que foi isso pra ti, assim, de começar a trazer esse humor? Porque eu fico pensando assim, eu acho que os homens, eles são acostumados como tu disse, né? Começou lá no Bobo da Corte, veio vindo. Então, faziam muitas piadas, né? Enfim, o homem fazer piada é aquela coisa. A mulher já não tem que ser certinho com isso e tal. Daí, daqui a pouco, surge a Betina, debochada, faz piada com o homem, né? Bota na parede assuntos importantes. Como é que foi essa entrada pra ti? Porque eu acho que é isso que tu falou. A gente tem poucas mulheres ainda, né? Pô, quantas pessoas engraçadas, quantas mulheres engraçadas, quantas amigas engraçadas a gente tem? Mas talvez mulheres que pudessem desenvolver um papel assim muito bem, mas nunca pensaram. Porque é difícil ainda ver esse papel feminino na comédia, né? Sim. Mas como que é pra ti? Porque eu imagino, tu tem uma carreira de 11 anos, né? Se hoje é difícil, quando tu começou há 11 anos, devia ser muito mais complicado. O que tu foi fazendo pra introduzir, assim, qual foi pra ir se introduzindo, na verdade, né? Sim. Na realidade, assim, quando eu comecei a fazer comédia stand-up, eu costumo brincar que as fotos dos shows pareciam uma foto de um branquinho, assim. Só o cravinho preto em cima, que era eu. E era só homens. Tenho fotos, assim, que é só homens. Ela tá assim. falando sério e eu tô rindo, sabe? Porque É o meu jeitinho, gente. Então, e eram só homens e pessoas negras não tinha naquela época. Logo em seguida veio a Nelly e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, vira e mexe, as pessoas pretas se veem como o único preto do rolê. Que é uma coisa que acontece, né? A gente tem é muito italiano, é muito alemão, é muito português. E aí vira e mexe, então eu acho que isso é uma coisa que eu já estava acostumada. Eu notava, mas eu já estava acostumada a lidar com isso. E eu sempre fui a engraçadinha. Porque na época do colégio, por exemplo, eu percebia que eu não era necessariamente a mais inteligente, a que tirava as notas mais altas. Eu não era a que os guris convidavam para as festinhas. Eu não era a mais namoradeira. Eu sempre era vista como a mais feia da sala. Então, o jeito que eu achei de ter o meu lugar naquele mundo ali foi pelo humor. Então, teve isso que era a minha familiaridade. Mas eu lembro que quando eu cheguei para pedir uma noite de open, eu lembro até hoje da cara que o Donato Oliveira, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade, me olhou assim quase de uma surpresa. Mas ele dizia, a gente já está procurando uma menina para fazer há muito tempo. Porque a gente não aguenta mais. Isso aqui parece um sagu, só tem guri. E aí, quando eu fui bem, eu dei muita sorte assim, na minha noite de open, porque eu fui muito bem. E eu me destacava também por ser a única mulher falando. Então, as gurias que estavam na plateia achavam, meu Deus, que massa que eu vou poder rir das nossas coisas. Assim. Então, foi uma coisa muito natural, porque eu já exercitava o humor. Além disso, na minha família, eu sou a pessoa menos engraçada.
Eu sou... É que ela já teve já nasceu com essa Entendeu? escola já. Eu tenho uma prima que quando ela fica nervosa, ela sapateia, que eu acho maravilhoso. Ela sapateia. Bom, todo mundo achou uma válvula de escape. Todo mundo achou uma válvula. E a questão do humor é muito engraçada. Elas são, tanto nas festas de fim de ano da família, eu só sento e observo. Eu digo que eu não sou a mais engraçada, eu que eu tenho mais memória. Eu vou recolhendo contar essas e histórias vou contando do Natal, as histórias, assim. Porque é sensacional, assim. Elas são incríveis. As minhas dindas, as minhas tias, a minha mãe, todas elas são muito engraçadas. E principalmente assim, eu venho de uma família meus avós eram agricultores no interior do Rio Grande do Sul. Depois o pessoal veio ali para a região do Vale dos Sinos, trabalhando na indústria. Então são trabalhadores, pessoas que trabalharam muito, que tiveram que lidar com muita coisa e que elas têm uma coisa de tipo, a gente não tem tempo para drama. Isso até é um pouco adoecedor no médio e longo prazo. Mas elas tem que fazer, que é uma coisa que é muito do brasileiro. Tem que fazer. E como é que a gente vai fazer? Usando, de novo, o respiro do humor. Então, eu não sei te dizer, te mensurar exatamente como foi, como eu fiz, mas eu acho que foi acontecendo e foi muito por imitação. E hoje, por um dia, dei uma lapidada, assim. Porque, por exemplo, como eu comecei a ser engraçadona desde a época do colégio, teve outros aspectos que eu não desenvolvi da minha personalidade. Né? Então, eu tenho... Todo comediante, a gente é tilt da cabeça. Todo mundo fala isso. Todo comediante, a gente é tilt da cabeça. Eu sempre dou o exemplo do Robin Williams, o Jim Carrey, né? A gente tem... Eu trato depressão e ansiedade, mas... porque a gente tem... além de fazer o humor, a gente tem um jeito distorcido de ver o mundo. Entendeu? Só que isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, a gente acaba observando mais certas coisas. E não deixa de, por fazer humor, não deixa de ter sensibilidade. Exatamente. Eu acho que até muito mais sensibilidade. Então, as coisas, de repente, né, nossa psicóloga aqui presente, acaba afetando até mais. Só que tu consegue fazer desse impacto na tua vida, humor. Tu sabe uma coisa que eu tenho pensado em terapia como agora eu estou numa fase da minha carreira que as pessoas me conhecem, né? Eu já sou reconhecida na rua e tal. Quando eu estou triste, eu percebo que fica todo mundo na volta. Mas o que? Por quê? E aí, às vezes, para não ferir essa expectativa das pessoas, eu me forço a mostrar uma alegria. Isso, no médio e longo prazo, vai ficar ruim para mim. Porque as pessoas não estão acostumadas a te Exatamente. Triste, né? É uma imagem já pra cima, fazendo piada. E realmente, eu acho que até, de repente, vem daí muito... tu citou Robin Williams, enfim, eu imagino a pressão que essas pessoas... autorização de ser triste, exato, né? Uma e também a tristeza como porque tu fica bem, e a tristeza como esse momento de reflexão, assim, de parar e refletir, porque pode ser um problema. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu não acordo feliz. Eu não acordo mal-humorada, mas assim, eu levo um tempo para fazer o download da alma, assim, né? E aí, se tem mais gente na minha volta, as pessoas, tá tudo bem? Gente, não, eu não vou acordar fazendo um callback, sabe? Eu vou precisar ter um tempinho, assim, sabe? E é importante eu conseguir desenvolver isso também, né? E a própria parte, assim, quando eu digo que outros aspectos da personalidade eu não desenvolvi, eu não sei flertar, gente. Eu tenho 41 anos e não sei flertar. Porque a tua saída sempre era fazer piada. Sim. E afasta, né? A pessoa... Porque eu ia me tirando. Eu gosto da pessoa queria, na verdade. O homem é leso, né? E aí, e é leso, e principalmente, o humor é um mecanismo que eles estão acostumados a que seja deles. Se eu vou muito pro verso do humor, o homem... É muito fácil que o homem me masculinize. Isso, que é o que a gente estava falando ali no início, que eu acho que o primeiro choque que eles têm é esse. Exatamente. É um estranhamento, parece que é um comportamento que não orna, que não casa com uma figura porque feminina. Aquilo, né? A gente tá acostumado ao homem ser o engraçadão, fazer as piadas. E principalmente quando daí a piada é com eles, né? Sim. Que é o caso da Betina. Mas assim, tá na hora do nosso intervalo. Passa muito rápido esse programa. Mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá?
Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar. Todo domingo a gente te espera a partir das 8 da noite aqui no Ubra TV e também no YouTube da Ubra TV. Se tu perdeu algum episódio, corre pra lá que tem a playlist completa, dá pra ver e rever todos os episódios. E hoje, né, nós estamos com uma convidada especial, eu, Juju, Milena, Sabrina, Bruna e a Betina também tá aqui com a gente. Justamente para a gente tentar deixar esse final de ano mais leve, falando sobre humor, como o humor é importante, como ele muda a vida da gente, né? E eu achei muito interessante isso que tu falou, Betina, retomando ali o que a gente estava falando no bloco anterior, sobre como é difícil para as pessoas entenderem os momentos que não são de bom humor e de comédia do comediante, né? Sim, mas é difícil, é complexo. Mas eu acho que é mais uma coisa que eu tenho que aprender a lidar melhor. Porque antes de eu ser uma pessoa pública, digamos assim, já era uma dificuldade minha. Né? E eu acho que é uma coisa que a minha família tem que aprender melhor. Porque a gente acaba sendo desonesto com outros sentimentos da gente. Claro. Sabe? Então, eu acho que é isso. E tenho essa coisa adoecedora do humor, e de fazer isso profissionalmente, ou de ter esse olhar distorcido, porque a gente fica uma pessoa muito reparadeira. A gente repara em detalhes, assim. E eu acho que quando a gente fica muito no detalhe, fica mais pesado. A tendência é ficar mais pesado, né? Mesmo que o humor filtre, assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é muito bom, porque, pensa, as pessoas lembram de ti com um sorriso no rosto. Isso é muito bom, assim, né? Esses dias eu estava no supermercado ali, veio uma pessoa sorrindo tão feliz que estava me vendo, né? Então, acho que tem esse aspecto bom, assim, de te trabalhar com isso, é pensar que quando as pessoas lembrarem de ti, vão lembrar de ti por bons momentos, assim. Eu acho que é quase uma oração que a pessoa faz para ti. Se parar para pensar, né? É uma prece. Sim. A pessoa, pô, lembrei da Betina e lembrei com uma risada. Eu acho que é uma boa maneira de ser lembrado também. Com certeza. Eu achei muito convidativo o que tu falou no bloco anterior sobre a questão das festas de família, que tu não é a mais engraçada, né? De observar uma que sapateia, um reage. Porque chega essa época do ano, já é uma pauta recorrente, né? As festas de final de ano, quanto as pessoas ficam muitas vezes depressivas, porque né, lembram, nem sempre é fácil conviver com a família. Desse convite de exercitar esse olhar do humor. Tem gente que já tem isso de uma maneira muito mais natural, né? Se desenvolveu desse jeito. Mas para algumas pessoas pudessem talvez exercitar, quando olharem, ao invés de se irritar com a pessoa sapateando, pensar onde é que está a graça disso. Bom, gente, nem todo mundo sapateia assim. Então, colocar esse convite já, né? Quando tem que estar em determinados ambientes, em que não vai ter essa opção, poder ter um olhar assim, fazer, né? Vira a chave. E se isso fosse engraçado? É muito recente eu perceber que nem todo mundo tem família engraçada. Porque eu achava que todo mundo tinha... Sim, todo mundo tinha uma família engraçada, assim. A minha avó paterna, ela fazia pão com uma cervejinha do lado, tomando. E ela dizia que se ela não tomava cerveja, o pão não saía bom. O ingrediente, leva a cerveja aonde? Na massa? Em quem na pessoa que faz o pão. O meu avô o avô paterno era um fofoqueiro maravilhoso, assim. Ele morava numa cidade muito pequena e tinha uma rua que dava de frente para a janela do quarto dele. Ele acordava de madrugada porque tinha uma casa de tolerância, digamos assim, nessa rua. E ele acordava de madrugada e ficava cuidando os homens casados que subiam a rua e dizia, olha aí, fulano, vou contar pra tua mulher. Tinha todo mundo na mão, ele. Sim, tipo, como é que tu não vai rir dessas coisas? Sim. Tipo, o meu avô morreu quando eu tinha 5 anos. E eu ainda lembro dele por essas coisas, assim. A minha mãe falava muito bem dele, assim, ele ficava fazendo pegadinhas com a minha avó, a mulher dele, assim, né? Como tu não... E eu achava que todas as famílias eram engraçadas, assim. Que tinham coisas engraçadas, assim. Quando eu comecei a notar que não, eu digo, nossa, que massa ser dessa família, assim, né? Desses dois lados, assim. É muito bom, assim. É muito... Dá pra ver a fórmula que resultou na Betina. É isso, assim. Eu não podia ser normalzinha, assim. Porque... E ver como a influência, né? Como o ambiente, como as pessoas que a gente convive, a influência... Tanto para o bem, no caso da Betina, que foi para o caso do humor, que a família dela vinha, quanto para o mal. Talvez uma pessoa muito carrancuda, que já enxerga tudo como um problema, que nem a Sabrina falou, vê o outro sapateando, ai que saco. Talvez tu olha, a família é assim, essa criação, o ambiente que essa pessoa convive, né? E aí eu acho que a gente vê que é tudo ensinável também. Assim como o mau humor pode ser ensinado, passado de gerações, o bom humor também pode ser ensinado, né? E é contagioso. Porque quem entra na minha família...
pode ser de uma origem mais carrancuda, mas fica doido junto. Não tem O como ambiente não. combina, isso é bom, maravilhoso. Mas é engraçado como se fala de ficar doido, né? De ter tilt na cabeça, dessa relação com a loucura, quando é uma loucura muito boa, assim, né? Porque Estar tanto bem-humorado, o humor rir quanto a das loucura coisas. tá fora da curva, né? Sim. Tanto o humor quanto a loucura tá fora da curva. E o estar fora da curva é muito libertador. Claro. Quanto mais doido, mais livre. Eu acho que a palavra libertadora é bem significativa nesse caso, né? E principalmente de ser mulher, sabe? Porque é aquilo que tu falou. A gente cresce com a maioria das pessoas esperando te colocar numa caixinha. Tu é menina, tu vai ser comportada, tu não vai poder, sei lá, dar risada, chamar muita atenção. E tu sair dessa caixa... então, assim, tu já tá... Eu não vou dizer, não entende como uma coisa errada, mas tu já tá atrás dos homens nisso, né? Tu já tem uma batalha a mais pra lutar nesse caso. Sim. E tu falou eu não era a mais inteligente da turma, não sei o quê. E eu lembrei que eu vi já algumas vezes a Tata Werneck falando disso. Sim. Que o humor dela também, e eu acho que me parece ser muito comum, né? Porque a gente vê vários comediantes, mas o humor dela também veio. Ela falou assim: eu fazia bullying. Tinha uma amiga também que falava isso. Eu fazia bullying pra não fazerem comigo. E daí, né? E aí a gente já vai lá e faz um auto-bullying. Exatamente. Entendeu? Mas foi uma defesa, mas tipo, então, se é pra fazer, eu mesma faço de mim e vai ser engraçado. Eu não vou ficar mal. O ataque é melhor Quando eu defesa. for fazer Quando eu vou fazer uma coisa pela primeira vez que eu acho que não vou, eu disse assim, eu já digo, olha aí, vamos lá, fiquem aqui só olhando, que eu vou lá fazer alguma coisa errada da minha vida. Vamos lá, acompanha aqui comigo, vem cá que vai ser lindo. E aí eu vou lá e dá tudo certo. Ai, Betina, mas por que tu é tão pessimista? Gente, vamos rir. Sim. Entendeu? Tu vai fazer uma coisa pela primeira vez, é uma coisa que dá medo e tem grande possibilidade de dar errado. E tudo bem, o mundo não vai acabar por causa disso. Vamos dar risada. Olha ali, a Betina vai aprender a dirigir. Coitada, não sabe nem o que é direita e esquerda, amado. Por que esses dias um amigo me perguntou, tu sempre usa esse anel nesse dedo? Eu digo, é porque aí eu marco que esse lado é o direito. E ele assim, ai, Betina, eu disse, sério? É sério? É sério, eu boto o anel sempre nesse dedo, porque aí eu sei que o dedo que tá o anel é a mão direita. Porque aí é outra dificuldade do comediante, que é ser compreendido quando tá falando sério, né? Exato. Isso. Gente, eu tô falando sério. Quando eu era pessoas nunca professora, sabem. eu tinha um aluno que... Tu foi professora? Eu fui professora, fui educadora social. E aí um dia eu tava possessa com um aluno, assim, que o guri era um carisma, era um brilho, ele era fantástico, mas ele aprontava todo final de semana, ele aprontava assim que era risco de vida, assim, as coisas que ele fazia. E aí eu dizia, tu abusa da sorte, não sei o quê. E ele paradinho, olhando assim, um menino negro, lindo, altão, assim. Ele olhou pra mim e disse assim, ai, Sora, a senhora é tão engraçado. Eu disse, tu faz as coisas pra levar bronca de mim, pra me rir? Não é possível que tu tá fazendo isso. Sora, eu choro rindo. E aí eu saí e falei, não, eu disse, eu não aguento mais, eu não sei o que, eu vou te ignorar. E eu saí e ouvi ele dizendo, eu queria tanto que a senhora fosse minha mãe. Eu disse, ai, gente, de mal sabia ele que é uma loucura. Mas é isso, eu dava bronca e eles riam muito, assim. A senhora Betina é muito engraçada. Mas tu sabe que agora, pensando também em professores, assim, que me marcaram... Eram os engraçadões. Eram os engraçadões, né? Tanto que a gente tem, por exemplo, assim, tu pega os cursinhos pré-vestibulares, que tanta gente... Pô, tem muitas pessoas, assim, dependendo do ensino que tu teve, né? Da qualidade do ensino que tu teve no ensino fundamental e médio, às vezes é no cursinho que tu vai, de fato, aprender algumas coisas, né? Aprender pra conseguir passar no vestibular, no caso. Exato, né? E, assim, a maioria dos professores, assim, e eu não sei se vocês fizeram cursinho para vestibular, Eu fiz, mas, assim, tem vários, com certeza, que vocês lembram até hoje, que era um padrão. Tu vai ser professor de cursinho, tu tem que ser engraçado. Até porque imagina o professor numa sala que tinha, sei lá, 200, 300 pessoas. Adolescentes, né? Então tu estressados. Pra passar. Mas eu acho que acaba sendo uma técnica de ensino, né? Esse humor. Tipo, adolescente não quer nada com nada, mas tem que passar no vestibular. Às vezes é questão dos pais, tudo.
né? A maioria tem que passar na URGS, não tem dinheiro para uma particular, então tem que passar, tá uma atenção. Então vamos criar um mecanismo que eles aprendam pelo menos para passar, não é para vida, né? Mas é para passar. E o humor acaba sendo. O carisma é uma autoridade, né? É uma autoridade de alguma maneira com isso. E tu acha que o humor é uma coisa que se aprende? Ou tá em ti? Eu acho difícil. Eu acho que eu acho que a gente lapida o que a gente tem. E aí tu pode ter muito pouquinho. Tá. Ou um pouco mais. Mas acho que a gente lapida o que a gente tem. Entendi. Porque também tu ser um cara que... E tem uma coisa que a gente sempre fala. Eu vou fazer stand-up porque na minha roda de amigos eu sempre faço o pessoal rir. Esses é comum levarem uma água. Porque tu não tá na tua roda de amigos, né? Exatamente. Então, às vezes, tem coisas... Agora teve um grupo de amigos que foi assistir um show meu, e aí eu botava umas piadinhas, e eles diziam assim, como é que tu fez que não só a gente riu, mas todo mundo riu? Eu digo, porque eu peguei os estereótipos mais fortes que todo mundo conhece. Então, eu fazia uma piada de alguma coisa, tipo, o amigo que some na festa e quando vê ele tá beijando uma doida lá. Todo mundo tem aquele amigo, ou já foi aquele amigo. Aí eu falava, né, Gustavo? Ou seja, uma coisa é tu pegar um estereótipo do teu grupo de amigos e entender que aquilo vai ter em outros círculos. Sim. E outra coisa é tu fazer coisas muito daquele grupo que outras pessoas não vão ver. É piada interna e não... piada interna. E eu vou comparar com DJ numa festa também. Uma coisa, né? Uma coisa é tu botar as músicas que tu sabe que tu gosta, teus amigos ali. Agora tá numa festa que tem muitas pessoas e tu tem que sentir o público. Exatamente. Não deu essa, tu já muda, entra ali na batida da música, já muda para outra, tu não pode perder o público. E eu imagino que o humor seja isso. Tu tá percebendo, o pessoal não riu, tu já puxa outra coisa, né? Exato, e é isso, assim, não é a mesma coisa do que tu ter a capacidade. Uma coisa é tu ter um humor profissionalmente falando, que é tu fazer gente que não te conhece rir, né? E outra coisa é tu fazer rir no teu grupo de amigos. E às vezes no meu grupo de amigos eu sou a mais quieta. Olha! Agora tenho um grupo de amigos meus, tem o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que trabalha com marketing, comunicação, uma coisa super séria e tal. Só que o guri é uma peça, é uma sucessão de erros. Assim. E o pessoal diz, Betina, o que tu tá tão quieta? Eu digo, eu tô ouvindo o Rodrigo errar para escrever um texto e ganhar dinheiro com isso. Porque é sensacional, gente. Tu sai, é uma sucessão de coisa errada. Agora, uma das coisas engraçadas é isso, né? As pessoas têm a capacidade de falar coisas sérias. Que a pessoa fica séria e a gente tá dando risada. Como agora. Sim. É uma sessão de erro, eu tô anotando pra ganhar dinheiro. E a gente tá rindo. Mas isso é uma coisa que eu gosto muito de... Eu gosto desse humor, que a Whoopi Goldberg fazia um humor muito assim, né? Ela contava, às vezes, umas histórias horríveis. E ela estava séria contando e tu estava morrendo de rir. Sim. Eu gosto muito disso. Eu gosto contraditório, né? Eu gosto mais dessa ideia do que... Eu faço muito isso no show, porque eu acho muito estranho eu rir de mim mesma desse jeito. Eu contar uma história que eu fui a protagonista e eu tá dando risada que tipo, como eu sou engraçada. Entendeu? O bacana é que o outro acha que aquilo é engraçado. Tu já viu o Nanette da Hannah Gadsby? Na Sim, Netflix? Não sei se vocês já viram, mas é assim, é obrigatório. Se chama Nanette, é um especial de comédia da Netflix com a Hannah Gadsby, que é uma comediante da Tasmânia, se não me engano. E, cara, é um stand-up, mas ele é quase uma palestra motivacional, assim. Porque ela começa contando a vida dela. Ela é uma mulher gay, que cresceu num país, a Tasmânia, até os anos 90 era ilegal, né? Ser gay, ser homossexual. Ser gay, exatamente. E ela é formada em artes, assim. E ela vai... A história dela, o stand-up dela, ela vai ensinando como fazer a comédia. Como é que faz a comédia. Porque ela fala, pô, a vida inteira só me falaram pra rir de mim mesma, né? Usar até que ponto a gente... Que é aquela coisa que tu disse que mexe um pouco com o comediante. Porque tu é acostumado a sempre rir dos teus problemas, né? Tipo, ficar ali pra cima de si, né? E até que ponto isso é bom pra pessoa, né? É muito bom tu rir de alguém fazendo piada de si mesmo. E ela vai indo e daqui a pouco tu tá chorando. E daqui a pouco tu morre de rir. E é muito legal, acho que a postura como mulher, assim, também, né? Sim. Pra entender um pouco mais, assim. Então... Fica a dica aí também pros nossos espectadores. É na Netflix. É incrível.
E uma coisa que eu acho interessante nesse trabalho é a vida não é só comédia, não é só desgraça. Me lembro que a primeira vez que eu perdi alguém que eu amava foi muito louco, eu estava muito triste e eu saí na rua e vi algo que eu achei engraçado. E é muito louco talvez o primeiro momento no luto seja a raiva, do tipo, como é que no dia mais triste da minha vida, a vida segue seguindo e ousa ser engraçada. Mas a vida acontece assim, não é como num filme que tu vai rir o tempo inteiro, nem como num drama que tu vai chorar o tempo inteiro. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente parar para pensar que a gente está aqui rindo e conversando e está tudo muito gostoso, tem alguém morrendo agora. Tem alguém nascendo. Ruim, né? Tem alguém transando. Tudo está acontecendo. A vida é muito dinâmica, né? Então, eu acho que o Nanete, para mim, me fez pensar muito nisso, assim. Que nada é uma coisa só. Nem a gente, nem o mundo, nem o que a gente está fazendo. Nada é uma coisa só. Eu vi até, eu não lembro qual foi o filme esses tempos que a pessoa perde um parente, eu acho, e tá sofrendo, e sai na rua e diz que tá um dia lindo, as pessoas estão no parque, ele fala, cara, mas o que é isso, sabe? Olha o que É quase a vida fazendo um deboche contigo. Exato. Te devolvendo o deboche, da risada, porque eu tô debochando na tua cara. Tu tá debochando de mim nesse momento. É muito louco, assim. Eu fiquei curiosa, Betina, assim, tu falaste, só faz 11 anos. 11 anos o mundo mudou bastante, a gente tá numa fase, assim, de patrulhamento, cancelamentos, politicamente correto, de cuidado com todos os termos que se usa e caindo em rede social. Tu sente essa diferença? Como é que tu impactou isso? O trabalho ou não impactou? Porque já estava dentro desse Eu costumo dizer que, para mim, não impactou ou impactou muito pouco porque a minha mãe me deu educação. E me ensinou a respeitar os outros e a não fazer para os outros que eu não gostaria que fizessem para mim. Claro que tem uma que outra piada. A piada que eu mais lembro, assim, que tipo, hoje em dia eu não faria, foi uma piada que eu fazia comigo mesma. Né? Fazendo umas analogias, assim, que hoje em dia eu não faria e que percebo que vieram muito de um alto ódio que foi ensinado socialmente. Mas... E claro que vai ter o pessoal que vai se morder com uma coisa e outra. Mas, assim, por incrível que pareça, é muito tranquilo. O pessoal me fala, quando eu fui para São Paulo a primeira vez, o pessoal perguntava, tu faz essas piadas no Rio Grande do Sul? Porque tem essa ideia do gaúcho muito sisudo, muito, né? Assim, eu digo, faço e a galera dá risada. E tem a maior parte do meu público, óbvio, é no meu estado, né? Então, eu acho que eu tive muito pouco problema porque a minha mãe me ensinou empatia. Perfeito. Eu acho que é isso. E até como educadora social, né? É verdade. Claro. Isso aí também potencializou a tua empatia ainda, né? Vendo problemas assim, socialmente falando, de crianças, né? Em comunidade. E também, assim, o meu processo de entrar na comédia veio... A minha família, a gente não tinha muito, e eu acho que até hoje não temos muito a questão de educação racial mesmo, né? Então, a gente não se discutia racismo na minha casa. A minha mãe tinha uma postura de, tu vai ser cobrada assim do mundo mais do que uma pessoa branca, do que um homem, então tu vai ter que ser melhor, sim, e tu vai colher menos, sim, e é assim. Mas ela não questionava. Eu acho que isso foi o que levou ela a um adoecimento no futuro, né? Então, tinha que ser assim, tu vai fazer assim, e é assim, né? E muitas vezes a minha mãe passou por situações de racismo que ela achava que era inveja. Porque não teve esse letramento racial. Esse letramento racial nasce na minha família em mim. Né? E mesmo assim, na minha família, a gente discute muito pouco disso, apesar deles saberem que existe. Né? Mas não é uma coisa pautada, não é uma coisa assim que permeou a educação que eu tive, sabe? Mas, quando eu entrei na comédia, conciliou com o momento de eu parar e dizer, não, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui, porque não é possível que isso seja culpa minha. Né? Então, isso acabou me ajudando muito, porque uma das coisas que eu comecei a pensar quase junto com esse meu letramento racial eu não quero cometer preconceitos com outras pessoas. Por exemplo, eu sou uma mulher negra e tem a questão do racismo, mas eu sou uma mulher cis, então eu não quero ser uma mulher transfóbica. Né? E aí isso foi... eu não quero ser o inferno na vida dos outros que foram para mim, eu uso muito esse termo. Né? Então, isso acaba permeando muito... não só a minha comédia, mas as minhas relações,
a minha vida, as minhas decisões na vida. E não é que eu seja um anjo, não. Tem a ver com que semente eu vou plantar nesse mundo. Né? Que eu vou... Eu quero que quando eu me for daqui, que as pessoas lembrem de mim com um sorriso. Não que eu fui alguém que fui lá e finquei mais uma espada na dor de alguém, assim, sabe? Que é o que tu começaste falando, né? A questão de trazer leveza para as relações, não o contrário. Exato. Eu acho que a questão também, assim, agora, enquanto tu falava, eu fiquei pensando, eu acho que as mulheres na comédia têm mais isso, né? De serem mais empáticas. Eu acho que a gente passa por tanta coisa na vida que a gente vai criando mais empatia. Não tô dizendo que os homens não são empáticos, né? Não me crucifiquem. Mas eu acho que mais empatia. Mais empatia. É mais comum as mulheres, né? Eu acho. E assim, o teu público, por exemplo, na rede social, é mais feminino ou masculino? Feminino. Feminino, eu acompanho. É 80% mulheres. E os homens que tem são os meninos da comunidade LGBTQIA+. Assim, nossa, é o meu clã, assim. Eu costumo dizer que eu ando com o pessoal das cotas, né? É o pobre, é o viado, é nós. A gente anda tudo junto, que é pra gente se proteger e a gente ficar o melhor possível. Não, e o legal das piadas, né, até dos teus vídeos, né? Eu acompanho há muitos anos. Sigam a Betina no Instagram. Como a Betina falou no início, as piadas dela acaba gerando identificação, e principalmente das mulheres. Daí ela torna algo que aparente, de repente, para uma ou mais de uma mulher foi pesado, daí ela começa a rir dela mesma e diz, eu também, né? Então, eu acho que a base, por isso que ela tem tantas seguidoras mulheres, né? Que acabam se tornando até amigas, assim, né? Que, eu também passei por isso. Sim. Agora tu arrasou, eu vejo os comentários aí. Agora melhorou o vídeo. Vai sair preso depois. Eu gosto muito da ideia de interagir com elas, assim, nos comentários. Porque vem muita coisa boa dali. Elas me mandam vídeos para reagir. E aí se cria uma relação, né? Uma coisa que eu tenho falado muito agora é da questão do que eu gosto de pegar trabalhador, né? O homem o boy da lanche, o velho da lanche. Não, eu gosto de trabalhador, um CLT, um crachazinho. Por que, Betina? Porque, primeiro, a ideia de... A partir do momento que eu tenho meu dinheiro, eu sou livre para cair fora a hora que eu quiser. Maravilhosa. Então, eu costumo dizer que eu trabalho bastante para ter o meu dinheiro para poder dar para pobre em paz. Escolher, né? Eu escolho. Entendeu? E aí, agora eu estava escrevendo um texto que é sobre o meu tesão em síndico. Síndico? Porque normalmente o síndico resolve, né, gente? Mas é odiado também, né? Mas quando o síndico resolve... daí... gente. Resolve as coisas, chega a arrepiar. Nossa! Coisa do homem que resolve, porque é raro, né? Exatamente. Agora, esses dias a gente estava fazendo eu com um grupo de amigos, e aí a gente estava indo para passar um dia numa cachoeira, e aí um deles apareceu com uma tabela toda organizada, quem tinha pago, quem não tinha pago. Eu disse, me engravida, pelo amor de Deus, gente. Tu organizou, tu fez uma família, ninguém pediu, sabe? Sozinho, ele prestativo, nossa. Aí depois a gente foi fazer, teve uma outra festa que a gente fez a fantasia, ele me apareceu com uma tabela que quem tinha pago o chopp, aí ele fez uma pulseirinha para quem tinha pago o chopp. Meu Deus do céu, guri, me engravida! É sobre isso! Eu tô ovulando agora, a gente tem que fazer um xerox, Deus, pelo amor de Deus, vem cá. Entendeu? Porque eu acho que é isso também, eu tenho escrito sobre isso para tirar um pouco da mentalidade desse cara. Em tempos de redes sociais, tem caras bacanas que estão achando, eu não vou nem tentar porque eu não tenho carro da moda, eu não tenho não sei o que mais. Guris, tá simples. Tá fácil. Não complica, não nada, tá bem mais simples. E eu acho que quando tu fala isso assim também porque a gente quer isso, a gente quer aquilo, né? Homem com iniciativa, eu acho que ao mesmo tempo as mulheres te veem como uma representante, porque é o que todo mundo pensa, mas nem todo mundo fala. Exato. Eu tava fiz um texto sobre o Ainda Estou Aqui, né, o filme, e aí eu fui assistir com um homem, e aí depois a gente conversando, eu disse assim, sabe o que mais me chamou a atenção nesse filme? Metade do filme ela estava preocupada
que alguma coisa ia dar problema, e a outra metade ela estava resolvendo o problema, que ela disse para o homem que ia dar problema e que ele negou que ia dar problema. E aí as mulheres são todas, Betina, sim, aqui em casa o tempo inteiro. A gente tá vendo, a gente conhece. Por quê? Eu costumo dizer que quem me segue, as minhas piranhas cansadas, a gente conhece os boy que a gente fica. Sim, a gente se ilude às vezes, não, né? mas a gente sabe como... Eu dizia sempre, né? Eu não gosto da Lois Lane porque o Superman tira o óculos e faz ela não atina que é o cara que ela tá pegando. Não me representa. Gente, a gente sabe pela passada do guerreiro que ele fez a arte. A gente sabe. E aí eles querem, não, nada a ver. Gente, quando um homem diz, não dá nada pra uma coisa que tu sabe que vai dar, já começa a arrumar pode ter A gente certeza. tem que ouvir mais a intuição, né? Nossa, e eles têm que ouvir mais o que a gente está dizendo. Eles ouviram Eles ouviram o que a gente está dizendo, Homens gente. escutem mais as mulheres que te cercam, né? Sim. Mas assim, a gente tá quase indo pro final e agora a gente falou de red flag também, né? Que Sim. são as bandeirinhas vermelhas. Tu pode, assim, como um conselho para as nossas espectadoras também, espectadores, enfim, citar 3 red flags, assim, que tu já pensa e para... Aqui vai dar problema. Com relação aos sagrados masculinos, como eu falo, quando um homem está mais preocupado em se justificar do que escutar o que tu está dizendo, Plim. um outro clássico, né? Minha ex era louca. Plim. Tem que ver se não foi ele que deixou ela louca. Eu acho que é bem importante. E uma terceira red flag que é ser clássica do tempo dos nossos avós. Gurias, o cara que some no final de semana... Plim. Tá? Sumiu no final de semana. Essa red flag ela é tão clássica que quando eu falo, os homens na plateia reagem. Porque até eles já sumiram. Pode subir final de semana. Não, pode subir final de semana, pelo amor de E Deus. eu tenho só mais uma pergunta que outro dia eu vi num vídeo de uma palestra e me impactou um pouco que o palestrante homem falou assim, ó, nós homens só queremos uma mulher que não seja chata. E o que nós mulheres queremos na tua visão? Um homem que não nos deixe chata. Boa. É isso, né, gente? Agora a gente vai ter que, com essa frase maravilhosa da Betina, encerrar, porque o nosso tempo já estourou. Betina, esse ano já deu de apresentação. A tua agenda para 2025 já tá aberta, né? Já está aberta. Começamos o ano com dia 4 de janeiro em Florianópolis. Olha, quem for passar o Réveillon, a virada lá, vamos me ver lá no Floripa Comedy. E volto para Porto Alegre dia 17, porque tem Porto Verão Alegre. E eu me apresento aqui no Teatro do SESI, em Porto Alegre. Muito legal. E olha só, quem quiser acompanhar a Betina, os conteúdos dela do Instagram e também saber da agenda de shows, né? Pode te seguir. A gente colocou todas as redes sociais de nós todas, então, né? Aproveite para nos seguir também. Betina, muito obrigada. Obrigada, meu bem. Adorei o convite. Incrível. Espero que tu volte sempre. Por favor, me chama que eu venho. Portas abertas para ti. Foi maravilhoso. Bru, Sabrina, Milena, beijos. É isso. A gente vai ficando por aqui, então. Até domingo que vem, tá? Até.